galerinha! Hoje é meu primeiro vídeo, então só vou falar uma coisa. Hoje a meta de likes é 15, por causa que é o primeiro vídeo, né? Então hoje a gente vai jogar Free Fire. Eu não sei de direito, por causa que eu sou do Uruguai, tá? Vamos começar aqui, ó. Eu já joguei um pouquinho, eu já tô level 3. Eu já tô com esse personagem e vamos começar a jogar pelo 1, tá? Vai, vamos na partida, gente. Esperando. Eu vou ficar meio quietinho algumas horas por causa que eu vou prestar atenção, tá? Então vamos. Tô aqui, gente. Ó. Opa. Gente, eu já volto com esse vídeo, tá? Por causa que eu... Aí, gente, voltei. Eu arrumei os controles. Então, a gente já vai lá começar. Ó, tá começando a partida. Vamos esperar aqui. Tá demorando muito, né? Então, enquanto isso, assim, ó. Vocês podem entender que eu falo mal, assim. Ó, eu vou falar a minha idade. Eu tenho 8, eu vim do Uruguai. Eu nasci aqui, eu vim pro Uruguai. E daí eu voltei pra cá. E também o meu nome é Eric Curique Neves. Então vamos lá. Tem que esperar carregar isso. Então eu vou pausar aqui de novo e daí eu já volto. Por causa que esse vídeo aqui tá demorando. E, gente, se vocês darem muito like, essa vai ser uma série do canal. Daí eu vou lançar a parte 2. Então vamos começar. E se inscreva no canal, hein? Vamos então, como vocês podem ver. Aqui você anda, aqui você corre, aqui você pula, aqui você se abraça, aqui você deita e pra você voltar normal, acho que assim. E daí aqui tem um soco, ó. Aqui a gente já vai começar. Isso aqui é igual o Fortnite, só que não dá pra construir parede, tá bom, gente? Então você pode andar aqui e esses pneus aqui, ó. Se você pôr lá em cima, ó, o que acontece? A gente salta. Então vamos começar a partida. Tipo, a gente vai jogar do máximo umas 2 partidas, tá bom? Quer dizer, eu acho que 3 partidas. Então vamos começar. Aqui eu praticamente assim. A gente tá no avião e daí quando aqui vai ter um botão e vai estar escrito pular. Daí a gente vai pular, ó. Tipo assim, a gente pula e a gente vai com uma plança. E daí você pode ir em qualquer lugar. Eu tô desse mapa aqui que ainda tipo... Por causa que esse mapa é único, mas se eu... Quer dizer, tem mais mapa, mas esse mapa é o único liberado que eu tenho. Se
Se eu conseguir, se tiver muito like, eu trago um outro mapa no próximo vídeo. Ali, ó, ali, tá vendo aquele negócio brilhando? São armas ou equipamentos. Daí você aperta aqui pra correr. E tem uma dica: quando você apertar pra correr e você estiver fugindo do negócio lá, sempre tira a arma da mão que você corre mais rápido. Mas se quiser, pode deixar a arma na mão. Aqui, ó, tem muita arma. E se eu ficar meio quieto, vocês já sabem, eu acho que eu já falei, né? Por causa que eu tô concentrado. E sabe esse tempo, a zona vai fechar, daí tipo, é uma área que fecha. E quando você não tiver na área que devia estar, você vai morrer, por causa que você vai levar dano, ó. Ali, ó. Tá vendo aquele cara ali, ó? Ó. Essa arma não alcança de longe. E você pode pegar carro, mas tem que ser carros certos. Por causa que alguns carros não dá. Ah, esqueci de falar desse cogumelo aqui. Se você usar, é tipo um escudo. Que tem, ó. Ah, tô levando tiro, gente. Cadê? Ali. Ó. Matei. Vamos pegar o carro? Ah, e também quando a gente mata alguém, a gente pode pegar as armas dele, que vai ter uma mochila com uma caveira. E do próximo mapa vai ter do próximo mapa vai ter uma surpresa. Então vamos começar aqui andando nesse carro. E esse carro aqui, se for da água, ele vira uma lança. Ó, tá vendo aquele cara ali, ó? Dá pra atropelar também. Você vê, ó, eu vou tentar atropelar. Ó. Viu? Atropelei. Consegui matar. E esse aqui, ó. Também atropelei e eu consegui matar. E aqui, tá vendo esse carro aqui, ó? Ele vai ter... Ah, quer dizer, é a vida do carro. E você pode pegar vários outros carros. Aqui, ó. Vou mandar aqui. Tá vendo aquele cara ali? Vamos atropelar. Matamos. E aqui tá escrito matou, né? E aqui são quantas pessoas tem na partida, aquele azul do canto na tela. Aqui, ali. Ó, deu sinal, ó, a zona tá fechando. E aqui tem um mapa que eu já vou mostrar. Eu só vou subir aqui, eu não vou matar aqueles caras por causa que eu tenho conseguido morrer, ó. Esse mapa aqui, ó, você pode marcar aqui esse negócio. Eu vou marcar pra ir por cá, por causa que aqui é o meio da ilha. E os vermelhos, vocês já sabem que são inimigos, né? Já devem saber. Tem que ter cuidado. Eu também tenho que te médico. Eu posso usar no carro? Posso. Então, vamos lá. Oi, deixa nos comentários se você joga esse jogo. Aqui. Nossa, quase deu pra atropelar.
gente, eu vou morrer. Aqui. E o Dani, ele avisa esses inimigos também. Aqui eu tô com 1 de vida, gente. Melhor eu fugir, né? Ou continuo. Eu vou fugir. Ficar aqui, ó. E também não tenta... Sabe, você está aqui. Tem tipo esquadrão. E quando você for no esquadrão, você pode jogar com amigos. Opa. E... não sei isso. Eu vou ficar aqui. Aí... ó, gente, foi meu recorde. Por causa que eu comecei a jogar esse jogo ontem. Eu tô com 8. Eu não vou pela aqui. Se eu pela aqui, eu vou tomar dano. Vou ficar por aqui. Vigiando. Ali eu vim agora ali. Se eu tomar um tiro, eu morro. Tá bom, gente? Vamos descer aqui. Ai, ai. Então, cuidado, gente. É muito perigoso. Se você... ó. E se der muito like, eu trago o vídeo dos outros jogos. Vocês podem colocar nos comentários os jogos pra eu jogar, tá bom? Ah, e o Fortnite, quer dizer, o Free Fire, ele é de graça. Pode baixar ele agora. Tá bom? Ó, se você dá... esse é um negócio que eu não sei o que faz ainda, eu nunca testei. Tem que ter controle, tem que ter todo equipado. Ah, gente, eu vou morrer. Então, vamos pra... só vai ser mais uma partida, daí eu já vou sair, tá? Essa última partida é por causa que se eu for jogar 3, vai demorar muito. Essa vai ser a última. Feito, galerinha? Então vamos começar aqui já. E a gente pode trocar de personagem também. Então vamos lá. Vai. Vou tomar uma água aqui. Vamos começar aqui. Mas não é todo lugar que você dá um soco aqui, ó. Aqui na cabeça dá tudo isso daqui, né? E ali no corpo. No corpo dá uns... e também tem muitas armas desse jogo. Mas, não tem muitas. Eles vão adicionar, talvez. Então vamos lá. Vai. E também, galerinha, isso aqui vai ser uma série, como eu falei, eu acho, não me lembro. Pra jogar comigo. Vamos para a mesma cidade, vamos para o mesmo lugar de antes.
Pera, eu foquei bem perto da sniper. Eu acho que é uma sniper, deixa eu ver. É uma sniper. Ó. Vou pegar essa arma aqui que tem umas balas. Essas balas aqui, ó. Deixa eu ver se aqui tem coisa importante. Ó, tem essa mira aqui. Tem essa arma, esse colete, isso. Aqui, ó. Um facão. Ai, gente, ai, gente, ai, gente, ai, gente, ai, gente. Matei. Vamos ver que arma que o cara tem. Esse aqui, ó. Vamos pegar sniper. E um tiro de sniper da cabeça, lógico que você vai matar, né? Mas aqui também, né? Opa, tá acabando minha bateria. Já que tá acabando, gente, eu vou continuar esse vídeo depois. Então, vamos voltar à partida. Será que vai continuar a partida? Bateria? Não liguem, tá? Ai, não se esqueçam de comentar os jogos que eu vou jogar. E também se você pega dano de altura, quer ver, ó? Nossa, tem esse carro aqui que tem, tá bom, gente? Tem outro. Tá. Igual aquela caminhonete que a gente achou na primeira partida. Não funcionava. Mas esse carro aqui vai um monte de cara de festa, sim. Daí eu acho que eu até vou ficar aqui pelado. Quer dizer, do próximo vídeo, a parte 2 dessa série, avisem se vocês querem ver o que quer dizer, coloca nos comentários se vocês querem ver o que acontece na área feitos de galerinha. Então vamos começar. Tá todo mundo mal, né? Ali. Peraí. Pronto. Eu já matei 2, né? Eu tô jogando no tablet, tá, gente? Mas isso aqui é disponível pra celular também. Cadê o cara? Olha aqui. Opa! Vou morrer, gente. Vamos embora aqui. Pelo que eu tô ficando ali, eu tô com pouca vida. E eu não tô com nenhum kit médico. Eu passo por aqui. Ai, gente, ai. A gente morreu. Então, o nosso vídeo vai ficando por aqui. Falou, galerinha. Tchau.